Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para mais uma conversa. E hoje eu quero falar a respeito da mensagem Dores de Parto. Nós estamos realmente enfrentando os dias finais da história da igreja sobre a terra, e a Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E para tanto, veja, toda a terra está em dores de parto nessa hora, o sistema chamado igreja está em dores de parto, a política está em dores de parto, tudo está em dores de parto, mostrando que algo está prestes a acontecer. Essa terra está se entregando, catástrofes por toda parte, o aquecimento global, de acordo com Apocalipse 16, um anjo derramou uma taça sobre o sol para abrasar a população sobre a terra. E nesse tempo em que estamos vivendo, no hemisfério norte, Rússia, Canadá, Estados Unidos, todo o hemisfério norte está sofrendo com a seca, com o calor, com incêndios e assim por diante. Aqui no hemisfério sul, granizo, tempestades, neve e tantas coisas acontecendo ao redor da terra, vulcões estão explodindo e por toda parte a terra está com dores de parto, mostrando que esse velho sistema tem que se entregar para que haja um milênio glorioso. Nós que conhecemos a Bíblia, nós não estamos preocupados com a preservação desse ecossistema que está aqui. Ele já está condenado, e a bem da verdade, para que haja um milênio glorioso e restaurado, esse sistema aqui tem que ruir, tem que apodrecer, tem que entrar em colapso, tem que entrar em caos, para que o velho dê lugar ao novo. Nós não teríamos um milênio glorioso se esse velho sistema em que habitamos agora entre em colapso. Da mesma forma, como o sistema organizado, o sistema denominacional ruiu, para que então pudesse vir a palavra manifestada para tirar o verdadeiro eleito para fora da confusão religiosa. E a única coisa que vai sobreviver, que vai suportar a pressão, é a verdadeira palavra, a verdadeira igreja, porque somente ali é onde a vida está reunida na palavra, e a palavra é a igreja predestinada. Por isso o profeta pregou aquela tão importante mensagem intitulada Dores de Parto. Agora, nós sabemos que muito poucos vão estar prontos para o arrebatamento, de acordo com a profecia. Em 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 18, nós temos a seguinte escritura: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Veja, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Temos importantes assuntos aqui nesse pequeno texto, mas eu vou destacar apenas dois. Primeiro, veja que Jesus Cristo desceu à região dos perdidos para pregar as almas em prisão dos dias de Noé. Isso é algo muito importante. Ele não foi pregar as almas em prisão dos dias de Moisés, tampouco dos dias de Abraão, tampouco dos dias de Davi, mas especificamente nos dias de Noé. Veja, e essa profecia está atrelada a Lucas 17 e Mateus 24, quando Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Então temos a descida do anjo forte, esse é Jesus Cristo, esse é a palavra descendo aqui na região dos perdidos, no sistema organizado. Veja, aqui onde estão as almas em prisão, o joio amarrado, o joio atado.
Veja, dos milhões que hoje há na terra, muito poucos têm seu nome no livro da vida do Cordeiro. Veja, esses poucos são os únicos que não serão enganados. Veja, pela besta, não receberão o sinal, não receberão a marca, não receberão o número, e todos os demais serão enganados. Então Jesus Cristo, o sétimo selo, o Filho do Homem, desceu aqui no tempo do fim para pregar aos espíritos em prisão que estavam aprisionados, amarrados dentro do sistema organizado. E o segundo aspecto é apenas 8 almas. Muito poucos captarão o mistério da descida do anjo forte, da descida de Jesus Cristo, o Filho do Homem. Eles não puderam entender o que estava acontecendo nas reuniões do profeta, quando ele começava a fila de oração, no final de suas reuniões. Veja, não era apenas um dom de cura divina, ele estava demonstrando o sinal do Filho do Homem, o sinal messiânico, que era o mesmo sinal que Deus mostrou para Abraão, lá atrás, em Gênesis 18. Então veja, ele mostra que quando o sistema apodreceu nos dias de Jesus, então a palavra tornou-se carne, para tirar o eleito para fora da confusão religiosa e trazê-los à palavra. Muito embora os sistemas vivam ao redor da palavra, mas eles próprios estão mortos. Somente a palavra tem vida. Então a igreja é chamada agora para fora dessa podridão, para fora dessas sepulturas, porque quando a vida sai da planta, ela se reúne outra vez no grão e a planta morre. Então no parágrafo 89 da mensagem a dores de parto, ele diz: o que foi isso? De volta à palavra, de volta à vida. Veja, de volta à palavra, de volta à vida. Veja, os sistemas não têm vida, somente a palavra de Deus tem vida. Veja, os sistemas são construídos ao redor dela, mas não tem vida. Então aquele sistema pode ter a Bíblia, e eu vou acrescentar por minha própria conta, tem a mensagem na mão. A palavra é verdadeira, a mensagem é verdadeira, mas eles estão mortos depois de terem rejeitado a verdade, rejeitado o Espírito Santo e construíram um sistema ao redor de um homem, o culto à personalidade. Veja, eles não têm vida, é a palavra que dá a vida. Sim, sua mensagem agitará o restante de volta à palavra, trará o eleito, veja, de volta à palavra. Um grupinho sairá e talvez crerá. No tempo de Noé, somente mais ou menos 8 pessoas, mas de qualquer maneira, Deus agitou o restante e destruiu o resto deles. Isso tem que ser sacudido. Por isso, toda vez que um selo é aberto, veja, há uma luta, há uma guerra, é uma sacudida, é uma chamada, veja, uma guerra espiritual entre o poder das trevas, com seus credos e interpretações, homens com mentes políticas, com interesse financeiro, interesse de governo, interesse de domínio. Mas a palavra sacode, a palavra realmente causa uma convulsão para tirar para fora. Isso é dor de parto. O sistema é sacudido. Veja, então Deus tira para fora o eleito. Isso foi feito através das eras, até que finalmente a igreja lhes entregou um filho homem. Essa profecia é muito importante para os nossos dias. Uma banda tomou essa mensagem e tomou a base bíblica para pregar essa mensagem da mulher, que quando ela está com dores de parto, veja, ela está com ânsia, ela está com seu sistema todo em convulsão. Aí diz a Bíblia, mas quando ela dá à luz a um filho, ela então se alegra. Por isso que a mensagem do sétimo anjo causou uma convulsão nervosa no sistema religioso do seu dia, porque Deus estava entregando um filho para a verdadeira igreja, e esse filho era o Filho do Homem. Essa é a grande verdade. Veja, entregou um filho, e aquele filho, homem, era a palavra, ela mesma feito carne. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Veja, e habitou entre nós. Veja, e a palavra, ele venceu cada demônio. Todo o poder sobre a terra veio sobre ele somente com a palavra do Pai. Todas as tentações de Satanás, ele repreendeu Satanás. Veja,
seus próprios poderes que ele tinha, mas com a palavra de Deus. Ele disse, está escrito, está escrito, está escrito, pois ele era a palavra. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela discerne os pensamentos do coração. Quando Satanás se lançou contra Eva, ela não era a palavra, então ela caiu. Quando ele se lançou contra Moisés, aconteceu a mesma coisa, mas quando ele encontrou o Filho de Deus, ele estava com 10.000 volts, isso arrancou penas dele. Veja, simbolicamente falando, né? Sim, quando ele veio de volta, ele disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja, lá estava o Filho do Homem feito carne, a palavra eternal de Deus manifestou a si mesmo aqui na terra em um corpo de carne para representar a palavra. Então, quando o céu é aberto, isso causa uma convulsão dentro da organização, uma confusão dentro da igreja, agita aquele ninho, tira todo o conforto, mostra os erros religiosos, casamento e divórcio, mundanismo e tanta coisa dentro da igreja, uma convulsão. E o velho sistema não quer se entregar, ele reage, ele se debate, mas por fim ele tem que se entregar. E ali Deus então traz a palavra, um homem, o Filho do Homem, para a sua igreja. E nesta hora nós estamos reunidos ao redor dessa palavra manifestada, ao redor do corpo, palavra do Filho do Homem. O sistema nos rejeitou, nos expulsou, chamou de tudo que é coisa, porque o sistema entrou em convulsão. Ele tinha que perder a liderança, perder o poder e dar lugar agora ao nascimento de um filho, o Filho do Homem, a palavra manifestada. Então ele segue no parágrafo 93. Isto é como ele conhecia o que estava em seus corações. Isso foi como ele pôde dizer a Filipe onde ele estava, quem era ele. E ele podia dizer a Simão Pedro quem era ele. Disse a mulher no poço, porque ele era a palavra. Isto é certo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, porque a palavra de Deus é eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Por quê? Aqueles cegos sacerdotes fariseus não puderam ver que aquilo era a palavra manifesta, porque eles se embrulharam em sacerdócios e em sistemas. E o velho sistema tinha que se entregar, e aquilo era a palavra, mas o que foi prometido foi cumprido. Então, se isso está cumprido, tem que apodrecer, é a casca, a semente já se foi. Isso tem acontecido aqui em nossa nação, o 7º selo sacudiu o sistema organizado, que tinha essa mensagem na mão. Eles estavam mortos, mas estavam ao redor da palavra, estão sustentando o povo com fogo pintado na parede, sustentando o povo com algo que já passou, mas não podem ver o que está acontecendo nesta hora. As pragas já estão caindo, a terra, o velho sistema está se entregando, a religião está se entregando, tudo está se entregando, porque tem que dar lugar ao arrebatamento da igreja, tem que dar lugar ao milênio. Veja, a palavra manifestada, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmão, que Deus te abençoe, espero que tenha ajudado. Esses comentários ao redor da mensagem, dores de parto. Deus te eleve, em nome de Jesus Cristo. Amém.